Olá, gente do YouTube, tudo bem com vocês? Gente bonita! Faz tempo que eu não faço uns vídeos aqui, né? De vez em quando eu tô colocando meus vídeos fazendo pilates e não sei se vocês vão curtindo, mas se você é novo por aqui, se inscreve se você tá curtindo do meu conteúdo. O meu canal, ele tem o propósito de mostrar o meu cotidiano, que nem agora. Vou fazer a janta e dar uma cuidadinha nessa casa, né? Nesse fogão. Tá bem feio. Aí eu vou lavando um pouco de louça, vou pôr um arrozinho pra cozinhar. E aí, vamos indo, vamos conversando no decorrer dessa cozinhança, digamos assim. Eu vou temperar o feijão, que meu marido já deixou cozido. Acabei de voltar da igreja, congregar hoje, que ontem eu não fui e eu não gosto de ficar sem ir na igreja. Pra minha semana passa tão difícil, tão atribulada, que eu acabo não aproveitando muito, né? Aí eu gosto de congregar, sentir a presença de Deus na água. Tá fazendo muito calor e eu tô tomando água igual uma doida. É bom que pelo menos o rim não para, né? Ai, meu Deus. Tô sem faca. Não abre, mas não tem não. O dente é campeão pra cortar as coisas. E eu tô meio sem ideia pra fazer meus vídeos no YouTube. Eu tenho um canal em outras plataformas. Eu tenho vídeos em outras plataformas. Mas eu tô pensando em focar mais aqui no YouTube. Porque daí eu me dedico mais. Eu não consigo me administrar em tantas plataformas. Então eu tô pensando em mudar, ficar só no YouTube. E contar, mostrar no cotidiano. Esses tempos atrás, eu ajudei, não é a primeira vez, sabe? Eu sempre procuro ajudar. Aí eu ajudei um casal que mora na rua e dois companheiros que também moram na rua. Eu sempre passo do trabalho ou quando eu tô indo, eu vejo eles dormindo na rua, me corta o coração, sabe? Daí eu pensei em ajudar de alguma forma. Voltei, fui pegar a colher. Aí eu pensei em ajudar de alguma forma. Aí um dia chegando do serviço, aquele sentimento no coração, sabe? E se eu não me engano, eu tinha ido congregar também. Aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para ajudar eles. Também faço necessidade de vez em quando, às vezes aperto. Mas graças a Deus nunca passei fome. Não, depois que eu vim morar com a minha mãe, depois com meu marido, graças a Deus, Deus sempre supriu a minha necessidade. Acho que tá bom. Tá bom. Tempero. E quando eu morava com meus pais biológicos, eu sou filha adotada da minha mãe. Mas eu não tenho pai mais biológico, mas mãezinha eu tenho ainda. E eu tive uma infância assim, quando eu era criança, muito difícil. Eu ficava largada na rua com meus irmãos. E não é legal isso, né? Eu vou pegar uma panelinha e já volto.
legal, sabe? É você passar necessidade na infância. Eu aproveitei bastante, sabe? Brinquei muito. Mas passei aquele apertinho, sabe? Tinha dias que quando eu acordava, quando eu era criança, morava com meus pais, e a situação era fácil. Não era fácil, quer dizer, era difícil. Não tinha um pão pra gente comer, uma bolacha, uma fruta. Graças a Deus que na época a gente tinha se matriculado numa creche. Daí eu sou em 8 irmãos. 4 irmãs e 4 meninas e 4 meninos. E no total, né? Mas o que cresceu comigo foi 5 comigo, que cresceu junto. Morava com meus pais biológicos. Aí, graças a Deus, que a gente era matriculado numa creche. E lá as tias eram muito legais, as professoras. E era tipo uma chácara. E era muito bom, porque a gente brincava, participava de teatro. Eu aprendi a fazer tricô nesse lugar. E depois eu entrei na escola, no ensino fundamental. E eu tinha um professor maravilhoso também. E ele ensinou a gente a tocar música, pintar. Eu amava pintar. Mexer com aquarela, sabe? Pintar aqueles quadros lindos. Nossa, eu amava. Era tudo pra mim. Acho que era a minha matéria preferida, era artes. E graças a Deus a gente tinha merenda lá, a gente merendava bem, não faltava nada. E eu tenho bons pensamentos disso. A situação não era fácil, ignorando meus pais biológicos, mas a gente tinha a creche, a escola. Mas muitas vezes, depois da escola, a gente voltava para casa e ficava na rua, porque a escola não era período integral. Ficava na rua, brincando na rua. Toda criança, raiz, gostava de brincar na rua. De pique-esconde, elástico, amarelinha. Só que a gente era demais. A gente, em vez de já, tipo, ter o toque de recolher, a mãe chamar filho, vem pra dentro, vem pra casa, tomar um banho, pra jantar e vir sossegar, não sair mais. A minha mãe não fazia isso, a biológica. Aí a gente ficava largado na rua. Todas as crianças entravam pra dentro, o pai chamava e nós ficávamos pra rua. Porque ninguém chamava nós. Aí a gente era largado. Meu pai, ele trabalhava muito para colocar o pão na mesa, então ele não estava sempre em casa para fazer isso. E o ruim que daí a gente chegava. Eu tenho até vergonha de contar isso, mas o ruim que quando a gente. Peraí. O ruim que a gente entrava em casa às 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora. Eu não sei o que tanta gente achava na rua, mas era esse horário que a gente ficava pra casa. E eu não me orgulho disso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu seria uma filha melhor. Por conta da gente ficar só na rua e às vezes faltava na escola, a gente era meio largado. Minha mãe não ficava muito em cima de nós. Não ficava muito em cima de nós. Daí a gente ficava só largado na rua. E por conta disso, alguém acabou denunciando ela para pensar ela mesma, mas pro nosso bem, né? Graças a isso eu sou uma pessoa melhor e tornei uma mulher melhor. Aí fomos para um abrigo.
abrigo onde ficam os menores que não tem pais, em custódia da prefeitura. Daí a minha mãe e meu pai perdeu a guarda dos filhos e dos irmãos. Acabamos ficando lá no abrigo. Só que era uma casa normal. Tinha muitas crianças, mas era uma casa normal. A gente tinha as refeições, mas tinha hora pra tudo. Aí lá a gente foi muito bem criado. Tinha hora pra tudo. As tias acordavam, a gente ia pra creche, depois pra escola, os mais velhos. Depois a gente brincava. Aí depois de um tempinho eu fui para um abrigo que tem adolescente. Aí separei dos meus irmãos mais novos. Eu fiquei triste, né? Porque eu achei que eu não ia ver mais eles, a inocência. Mas todo final de semana eu podia ir lá visitar o abrigo onde eles estavam. Que era de um padre, esse abrigo. Aí eu podia visitar eles e eles poderiam ir nas festas de aniversário meu também. Então era muito legal. A gente teve uma infância melhor. Todo final do ano a gente ia passear, viajar. Eu ia pra praia. Eu pensando assim, quando se eu morasse com a minha mãe ainda, pela situação ser tão difícil, eu nunca ia conhecer a praia. E contudo, lá eu conheci a praia, na creche eu conheci um parque de diversão, e a gente ia pra escola direitinho, tinha hora de comer, tinha hora de brincar, tinha hora de fazer lição de casa. Então era muito bom porque a gente se educou dessa forma. E daí eu fiquei 3 anos nesse abrigo. Meus pais lutaram para conseguir a guarda da gente de volta, né? Correr atrás, mas não conseguiram. Aí o juiz não queria entregar. Daí o que aconteceu? O juiz ligou para minha tia. E eu amo de paixão, que é minha mãe agora, me criou, sou a mulher que eu sou por causa dela. Ela me deu valores, me ensinou o que é certo e o que é errado, me ensinou o caminho de Deus. Que às vezes eu paro e penso, meu Deus, se eu tivesse indo com meus pais, eu ia crescer na rua, eu ia aprender o que não presta, porque a rua só ensina o que não presta. Se a gente não tem uma boa educação, um bom mentor para dizer pra gente o que é certo e o que é errado, a gente vai facinho, perde facinho. Daí o juiz ligou pra ela e meu tio é irmão da minha mãe e ela seria a cunhada da minha mãe. Mas é como se eu tivesse nascido da barriga dela. Eu sou tão apegada com ela, eu tenho uma gratidão pelo que ela fez por mim e pela minha irmã, que o juiz perguntou se ela queria adotar eu e minha irmã. Por ela queria adotar eu, a minha irmã e mais 2 irmãos meus. Só que o juiz achou que seria muita criança, e a condição dela, né? Aí só concedeu a guarda das 2 meninas. Daí a gente foi e fomos adotadas por ela. Ficamos em processo de adoção. A gente ficava passando com juiz, tendo audiências, passando com psicólogo. Eles acompanharam toda a nossa adaptação. Até a gente se acostumar com a família, né? A nova família que seria a nossa. E eu achei legal porque eles deram a guarda para familiares, né? Minha irmã ainda foi adotada por uma família que não era a família da gente.
Só que ela não se adaptou, sentiu muita falta de mim e acabou o pai trazendo de volta para o abrigo. Daí ela conseguiu ser adotada também pela minha tia mãe. Daí a gente cresceu, ficamos com ela. Aí os meus irmãos, o mais velho acabou saindo quando completou 18 anos e voltou a morar com o pai. E meus irmãos, graças ao bom Deus, meu pai pegou a guarda deles de volta. Só que, por ironia do destino, ironia não, né? Sempre acontece pela vontade de Deus. Meu pai acabou falecendo num acidente. Eu tinha 17 anos, estava me arrumando para ir para a escola e meu irmão ligou falando que ele tinha sido atropelado, estava voltando para casa com um botijão de gás e acabou sendo atropelado por um carro e não aguentou. Parece que o botijão de gás bateu na cabeça dele e eu não soube direito. Daí, nossa, fiquei muito arrasada, porque meu pai, apesar de tudo e ter crescido longe deles, meu pai sempre foi meu herói. Sempre, a vida toda, sempre me deu atenção. Daí, os meus irmãos cresceram, né? Então, a minha irmã acabou pegando a guarda deles e assumiu a guarda deles e terminou de criar eles. Hoje eles estão grandes já, rapazes, cada um seguiu seu caminho, com rumos diferentes. Então, tem um vídeo aí eu contando de um deles que estava com problema com dependência química. Tentou tratamento, mas não se adaptou. Aí o que eu fiz? Entreguei na mão de Deus. E quando a gente entrega na mão de Deus, Deus toma conta e faz o certo. Prepara o caminho para ele, né? Então, e o outro casou. É pai de 2 meninas gêmeas. A minha irmãzinha casou também. Só não é mãe ainda. Eu casei. Então Deus criou um caminho tão bonito na nossa vida. E eu sou eternamente grata pelo que Deus preparou na minha vida. Eu nunca ia me imaginar morando em outra cidade, tendo uma família. E sempre eu vou visitar minha mãe. Vou visitar minha mãe biológica também, nessa cidade. E eu amo as duas por igual. Uma que me criou e a outra que me deu a luz. Eu amo as duas por igual. Amo meu pai, que Deus me deu também. Apesar dele ser um pouco chato e a gente não se dá bem, me preocupo com ele. E tenho fé que no tempo certo Deus também vai fazer uma obra na vida dele, na minha, na sua vida, que assistiu o vídeo até aqui e ouviu um pouco da minha história. Agora eu procuro seguir em frente. Trabalho, graças a Deus, meu marido também. Ainda não realizei meu sonho de casar mesmo, eu só sou amigada. Quero casar, mas tudo tem seu tempo, né? E é isso. Essa é um pouco da minha história. Mas se for olhar para trás, eu sofri muito. Mas eu também fui feliz, também tive uma infância feliz. Sofri, mas também teve o lado bom. Todo lado bom. Toda história tem seu lado bom e ruim. Toda caminhada tem seu lado bom e ruim. Se a gente não tivesse provas e tribulações,
a gente não degustava de uma vitória tão gostosa, de uma vitória que a gente não teria uma história para contar se a gente não tivesse nossas provações. A gente também não seria tão forte se não fosse as provas da nossa vida, né? Eu resumi, porque minha história é longa, resumi bastante. E amo todos os meus irmãos, amo a minha irmã mais velha também. E sou grata a ela por ter criado meus irmãos caçula, porque ela é filha só da minha mãe, meu pai não. É meia irmã. E é uma mulher da talhadeira. Tem uma outra irmã também, que foi adotada quando era pequenininha. Mas essa história é dela, né? Não vou contar a história dela. Cada um conta a sua história. Mas eu amo ela também, acabou de ser mãe. Tenho meus irmãos mais velhos, o irmão da Viviane, que é meu irmão também é meu irmão. Também é pai. E a gente tá seguindo a vida. Agora, vamos ver o que Deus prepara daqui por diante, né? Que sonhos a gente tem. Só peço a Deus força pra mim, pro meu marido, pra gente correr atrás dos nossos sonhos. E é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Antes de me despedir, deixa eu terminar a história lá do Moreto de Roma. Me empolguei com a minha história. Eu senti de levar comida pra eles, bastante comida. Levei pra eles. Ficaram muito agradecidos, nossa. Muito agradecido mesmo. Que se Deus abençoe também. Ai, eu fico com o coração tão quentinho quando eu ajudo alguém. E eu falei pra eles, pedir desculpa, porque eu não cozinho muito bem. Mas dá pra comer. Daí eles falaram que tava uma delícia. E eu fiquei tão grata, assim, de poder ajudar. E tinha um casal lá na frente também. E o moço, ele tem um olhar tão triste quando eu entreguei a marmita. Ele olhou com um olhar tão assim pra mim, querendo sair lágrimas, um olhar sofrido. Porque não é fácil morar na rua, né? Não tem um chão quentinho, uma comida quentinha. Quer dizer, não tem um colchão quentinho, uma comida quentinha pra suprir a necessidade da gente, né? É difícil. Daí eles ficaram tão agradecidos também. Aí a moça, eu tão atrapalhada que eu levei a marmita e não levei a colher pra eles comer. Levei marmita e um copinho descartável e tinha umas garrafas aposentadas, térmica, eu levei, enchi de café e levei pra eles também. Daí peguei e falei, nossa gente, eu trouxe comida e não trouxe colher, como vocês vão comer? Aí eu fui correndo em casa e buscar. Quando eu olhei lá pro moço, que cada um tava num ponto assim, um estabelecimento diferente. Aí eu olhei assim, dele, eu só lembrei depois que eu entreguei a marmita pro outro casal. Eu falei, gente, esqueci a colher, vou em casa buscar. E eu moro próximo, né? Daí eu peguei e fui correndo buscar a colher. Eu vi o moço, ele se virando, sabe? Quando tá com fome, ele se vira. Pegou a tampa do pote que eu ponho a comida, tava comendo com a tampa do pote. Aí eu falei, meu Deus, a gente quer ajudar e é toda atrapalhada. Minha cara fazer isso. Daí eu peguei e fui correndo, busquei a colher, levei, aproveitei, levei a água que tinha esquecido também. Daí eles ficaram tão felizes. Aí a moça assim agradeceu e falou que da próxima vez que eu voltasse a ajudar, eu falei, né, próxima vez que me der condição de novo, eu volto e ajudo. Daí voltei, daí ela pediu, a próxima vez que vim, trazer uma caixinha de leite e um pacote de farinha de milho. Então eu falei, tá bom, próxima vez que eu voltar, eu falei, amanhã eu trago. E esqueci, passei um dia inteiro, esqueci. Aí no outro dia eu vi o moço e falei, moço, eu não esqueci, tá? Eu vou levar pra você. Depois do trabalho, quando eu voltei, peguei a caixinha de leite e levei lá pra eles. E já levei um pãozinho pra eles também. E é isso, gente. Vocês se sentem bem ajudando o próximo? Porque eu me sinto de alma lavada. Me sinto tão bem.
E é isso. Se você ficou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse testemunho com mais alguém. Eu fico agradecida. Deus abençoe. E beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.